Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Som, som, som. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Esperamos que você se sinta bem e sinta a presença do Espírito Santo em nosso meio. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai querido, porque mais uma vez nos trouxeste na tua casa, em boas condições para te adorar. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, e tudo que aqui seja feito, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa teus filhos nessa noite e ajuda-nos a sermos aqui na certeza que tivemos um encontro contigo. Rogamos por Jesus. Amém. Vamos louvar? Oração
os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Seja louvado. As cores do arco-íris. Abaixa só um pouquinho o som da música. A brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Vamos lá, igreja. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, Alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio o amor do Criador. Vamos cantar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo
passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar, vou falar do seu amor, pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor, pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar, pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Amém? Nós possamos testemunhar sempre do amor de Cristo para todos, né? Que estão ao nosso redor. Vamos cantar o próximo, que é a música tema dessa semana. Vamos cantar de pé. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, oh Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. Meu tempo eu te dou, Sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha. Vamos, igreja, quero ouvir. Primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, oh Senhor, meus tesouros dou por amor.
Vamos orar. Nós temos aqui à frente, né, uma caixinha para os pedidos de oração. Se você ainda não depositou aqui e tiver interesse que nós oremos, né, por esses pedidos, você poderá fazê-lo ainda durante a programação. Eu queria destacar aqui apenas os motivos de oração pelos quais nós estamos orando hoje, né, no 4º dia dos 10 dias de oração. Né? Estamos orando pela família, né? Por pais e mães que sejam cheios do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo possa ungir os pais, né, com sabedoria, com paciência, com amor, para que eles possam então desincumbir-se da tarefa, né, de educar. Também oramos pelos filhos que honrem a Deus e aos seus pais, né? O 5º mandamento é o único que tem promessa, né, para que se prolongue os teus dias na terra. E também oramos pelos 5 amigos que nós escolhemos, né? No início dos 10 dias, nós escolhemos 5 pessoas para nós orarmos ao longo dessa semana. Então nós estaremos orando por essas pessoas também neste momento. Ok? Vamos nos ajoelhar e vamos buscar a Deus em oração. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, aqui nos encontramos na sua casa de oração, Senhor, para nos dirigir a Ti nesse momento especial de intercessão e também, Senhor, de consagração. Queremos suplicar a Deus que Tu possas abençoar as pessoas que depositaram aqui nesta caixa, Senhor, a sua confiança na Tua providência. Que cada necessidade, Senhor, possa ser preenchida conforme, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para cada um de nós. Que nós possamos entregar tudo em Tuas mãos, todos os nossos fardos sejam depositados aos Teus pés, porque o Senhor, não é, que nos convida para que deixemos todas as nossas preocupações, ansiedades, medos nas Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe esses momentos, passaremos aqui de reflexão na Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, na compreensão das importantes verdades que estudaremos esta noite. Isso é o que nós Te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gosto muito de ter horários para dormir e para levantar. Gosto de dormir cedo e gosto de levantar cedo. Levanto de manhã, geralmente por volta das 5 da manhã. Trabalho durante o dia, costumo chegar em casa sempre por volta das 4 da tarde, entre as 4 e as 5 da tarde. Quando chego do trabalho, é logo tomar banho e já saio do banho com o pijama. E então, depois o lanche, então o jantar, o lanche. Espero algum tempo ainda, conversar com a família, às vezes alguma meditação, alguma coisa, e depois então, quando já fez aquele tempo determinado, que eu me sinto bem disposto para poder dormir, é o horário que eu vou dormir. Gosto de dormir cedo, por volta mais tardar, 8 horas já estou dormindo, quando mais tardar, mas é hábito geralmente por volta aí entre as 7 horas, por aí, horário que eu estou realmente com certeza dormindo. Depois do pôr do sol, quando a luminosidade, o brilho do dia começa a diminuir, o corpo percebe que a noite está chegando e começa a se preparar para uma noite de repouso. O cérebro então produz alguns hormônios, como o hormônio do crescimento e a melatonina. Esses hormônios então favorecem um sono bastante reparador. É importante salientar que esses hormônios são produzidos a partir das 9 ou 10 horas da noite.
Então, uma pessoa que dorme muito tarde, por exemplo, ela vai dormir 1h da manhã e ela permanece assistindo televisão, ou lendo, ou estudando, o brilho da energia elétrica, da luz que entra nos olhos, prejudica a produção desses hormônios. Então essa pessoa vai dormir tarde e vai perder o benefício reparador que essas substâncias têm. Portanto, uma pessoa que dorme cedo, vai para a cama cedo, antes da meia-noite, ela vai ter os melhores benefícios. Eu acordo muito bem disposto, já com o corpo bem descansado, com vontade de levantar-se da cama, porque eu já dormi o suficiente e tenho uma boa disposição, levanto cedo, gosto de levantar cedo e sinto o corpo muito bem descansado. A maioria das pessoas, eu diria que em torno de 80%, necessitam de pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite. Uma pequena porcentagem precisam mais horas de sono e uma outra porcentagem menos horas de sono. Entretanto, algumas pessoas que dormem muito pouco, elas futuramente serão vítimas de alguns problemas de saúde. A falta crônica de sonos pode levar ao estresse, à depressão, ao envelhecimento precoce. Inclusive, hoje está se descobrindo que dormir pouco pode levar até ao ganho de peso e ao diabetes. Um bom teste para saber se você está dormindo o suficiente é perceber como é a sua rotina de sono nos seus dias de folga ou nos finais de semana. Se você sente necessidade de dormir muito mais durante os finais de semana do que você dorme durante a semana, é porque você está realmente com deprivação de sono, ou seja, horas atrasadas, e está tentando repor isso no final de semana. Ela faz um grande apelo para que nós possamos nos preocuparmos com as futuras gerações, com os jovens, juvenis, adolescentes, com as crianças, e que nós possamos prover um ambiente aqui na igreja, né, que seja adequado para a educação e a formação desses jovens, juvenis e das crianças, né? É muito importante nós sabermos que numa determinada faixa etária, né, todos nós somos educadores. As crianças que estão circulando aqui pela igreja, elas estão nos observando. Estão nos observando como nós nos comportamos, como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos as crianças. E elas estão aprendendo o que é ser cristão adventista do sétimo dia. E a lição está chamando a nossa atenção para essa realidade, né? Para que nós possamos prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos jovens. Por que isto? Por que essa preocupação? Porque a mídia hoje é também um fator educador. Não estou dizendo que seja negativo ou positivo, mas é um fator educador. E nós sabemos que o conteúdo nem sempre é positivo. E muita coisa é preparada justamente dentro da cultura e da filosofia do mundo, né? E as nossas crianças estão expostas a esse tipo de conteúdo. Nós precisamos fazer um contraponto, né, através do culto familiar, por exemplo, né? As crianças menores, elas precisam ter o culto delas, né, um culto simples, rápido, atrativo, né, oração, para que elas aprendam a desenvolver a concentração. Vocês sabiam que as crianças, vamos dizer aí, a partir dos 3 aninhos, quando eles começam já a entender alguma coisa, eles desenvolvem a concentração através de histórias, né? E se você senta com seu filho, seu neto, ou seja assim, a criança que você tem ali no seu dia a dia, na sua convivência, né, e você conta uma história, tem que ser uma história interessante para eles, bem ilustrada, né, e curta também, porque o tempo de atenção deles não é muito longo. Dizem os especialistas, né, que é 1 minuto para cada ano de idade. Então o negócio tem que ser bem objetivo, né? Os adultos não estão muito longe também não. A faixa etária não funciona muito também com os adultos, mas o que eu quero dizer?
nós temos que nos preocupar com essas novas gerações. E a lição traz também a experiência de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero foi educado dentro de um lar cristão e isso exerceu uma profunda influência na sua vida. O preparo que ele recebeu, né, na sua casa, no seu lar, o preparou para a obra que Deus tinha para ele, né, ao empreender a reforma. Isso também aconteceu com Moisés, né? Vocês conhecem a história de Moisés. A mãe dele criou ele até 3 meses, depois colocou no cestinho, aí a princesa encontrou, devolveu para a mãe, ela criou ele até que idade? 12 anos, até 12 anos, né? E depois ele foi morar no palácio. E esses 12 anos que ele passou com Joquebede fizeram também toda a diferença na vida de Moisés. E nós temos que ter atenção para isto, né? A igreja tem que se preocupar com isto. E principalmente os pais também têm que se preocupar com isso. E o meu tema hoje tem a ver com paternidade, né? O estilo de paternidade. Deixa eu só molhar a garganta aqui, irmãos. Vamos lá. Sobre os estilos, né, que nós temos modelos de paternidade, como é que os pais se comportam e qual o efeito que isso tem sobre a educação dos filhos. Eu já apresentei isso aqui para vocês? Não? Então ainda bem, né? Disciplina com amor e limites. Hoje a educação, ela foca muito no primeiro, né? No amor, temos que amar os nossos filhos, né? Que eles se sintam amados e tal. E às vezes a gente se esquece um pouquinho, né, do outro lado, que são os limites. Estilos de relações entre pais e filhos. Quais são as lembranças que você tem do teu pai e da tua mãe? Umas boas, né? Outras nem tanto. Mas alguma coisa você carrega com você, do exemplo, do modelo, do que foi o seu pai ou que foi a sua mãe. Quando a gente é criança, a gente não entende muito, né, a maneira com que os pais procuram nos educar. E nem todos os pais têm habilidade, né, tato, para lidar com algumas situações na vida das crianças. E isto marca, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Eu tenho certeza que você tem lembranças tanto positivas quanto negativas, é claro, né? Mas tem coisas que te marcam assim para a vida toda. Eu, por exemplo, uma das principais qualidades do meu pai era a integridade. Uma pessoa muito correta, com tudo, né? Nas suas contas, na sua administração, no seu lar. Não era um homem perfeito, né? Ele bebeu muitos anos da vida dele. Né, teve muitos problemas por causa da bebida, mas ele era uma pessoa corretíssima, né? Isso é uma coisa que me marcou, um exemplo, um legado, né, que ele deixou, que me ajuda até hoje, né? Então, nós temos esta responsabilidade. Eu falei hoje de manhã, né, um termo que os educadores usam é a transgeracionalidade. Não confunda com transgênero, não tem nada a ver. É o legado, né, que você deixa para gerações futuras. É o seu exemplo de vida, né, o seu código de ética, aquilo que você construiu. Eu tenho certeza que você tem muitas lembranças, né, dos seus pais. Isto influencia a sua autoestima, né? Uma criança que vive num ambiente de briga, de gritaria, ela cresce insegura a respeito de si mesma, né? Capacidade de relacionar-se com a autoridade, se o pai e a mãe é justo, né? Se aplica a disciplina com justiça, com sabedoria, com amor, isso desenvolve, né, essa capacidade de se relacionar com a autoridade. Desejo de permanecer na religião dos pais,
Tem muitos pais que não entendem por que os filhos chegam a uma certa idade e acabam abandonando a igreja, né? Isso tem a ver muito com a maneira como a gente aplica a religião na vida, né, das crianças, a forma como nós ensinamos. Tendências a se identificar com as expressões de rebeldia da sociedade, né? Isso sempre é uma constante na vida dos jovens. Como eu disse, quando você é jovem, quando você é criança, você é adolescente, você não entende muito da vida. E você não sabe por que os seus pais agem desta maneira ou daquela maneira. E isso muitas vezes traz essa rebeldia, né? Essa revolta. Mas vamos lá, 2 fatores importantes que são fundamentais na educação. Eu já citei aqui para vocês, né? O primeiro é o amor. Como que nós definimos amor no campo da educação, né? É a capacidade que os pais têm de expressar amor, apoio emocional, de maneira que cada filho saiba que ele é amado. Né? As educações variam, né? A educação varia, a maneira como os pais tratam os filhos varia de um lar para o outro, mas o filho consegue perceber se ele é amado ou não. Né? Assim, eu amo do meu jeito. Eu amo do meu jeito, né? Mas você tem que expressar isto, né? Você sabe que você ama, mas será que o seu filho sabe que ele é amado? Sua filha? Será que ele consegue perceber isto nas suas atitudes, nas suas palavras? Então é importante que você não só ame, mas você saiba como expressar esse amor, né, dentro do relacionamento pais e filhos. E um outro aspecto fundamental é a capacidade que os pais têm de controlar a conduta do filho, vendo que obedeça às suas instruções. Aí ficou um pouco mais complicado, né? Ficou um pouco mais complicado. Eu não sei se eu já mencionei aqui, mas a nossa sociedade, a sociedade ocidental, né, América do Norte, América Central e do Sul, nós sofremos uma revolução ali, no final dos anos 50, começo dos anos 60, houve uma revolução no estilo de educação. E os psicólogos americanos, né, diziam que nós temos que tratar nossos filhos com amor, senão a gente traumatiza a criança, não pode bater, não pode oprimir, não pode isso, não pode aquilo. E os pais, então, que vinham de uma educação rígida, né, uma educação com parâmetros, com limites, acabaram ficando perdidos de como educar os seus filhos agora nessa nova realidade. O que eu faço? Eu bato, eu não bato? Eu sento, eu converso? O que eu faço? Né? Ou as duas coisas, né, Amanda? Todo o seu tempo, né? Mas o que aconteceu? Essa mudança geral na psicologia educacional trouxe uma grande confusão, essa que é a verdade. E hoje muitos pais não sabem como agir em determinadas situações, porque perderam essa transgeracionalidade, se perdeu, né, dos anos 60 para cá. E você pode perceber que até os anos 60 a sociedade era uma, o comportamento na escola era um, o comportamento em casa era um, o comportamento na igreja era um, e hoje é uma coisa totalmente diferente. Então, o lar cristão precisa ter essas duas coisas, amor e limites. Não é assim que Deus nos educa? Deus nos ama, não é? Mas Ele aceita tudo? Não. Então nós temos que aprender também dessa forma. Vamos lá, quais são os estilos de paternidade que nós podemos desenvolver? Uma educação sem limites, né? Os pais não sabem como estabelecer limites e controlar a conduta da criança. Eu vou aqui, né, dar um exemplo, mas espero que ninguém, né, tome isso como uma crítica. Mas você já viu aquele casal, por exemplo, que vai visitar alguém com o filho, né, tem ali uns 3, 4, 5 anos de idade, e o moleque começa a correr, começa a subir no sofá e trepa e mexe com o cachorro. E é, filhinho, não faz isso, filhinho. Filhinho, senta aqui. Aquele esforço inútil, não tem uma voz de comando, né? Não tem uma voz assim de autoridade. Ele pede para o filho, né, se comportar, mas em casa, como é que essa criança se comporta?
ela também sobe no sofá, ela corre, ela é óbvio, né? É óbvio, a criança tem prazer na ação. Mas nós temos que saber dosar, né? E substituir aquilo que é negativo pelo que é positivo, né? Um outro estilo, né? O estilo muitos limites. Os pais sabem como estabelecer limites e controlar a conduta da criança. E aquele pai, né, que bota o terninho na criança ali de 3, 4 anos, vem, traz para a igreja, põe sentado do lado dele e esse moleque é olhar de lado, né? É um estilo, né? Mas será que é o melhor? Né? Então nós temos que ter o equilíbrio. Então, vamos lá, tem mais um outro aqui. Muito amor, né? Os pais sabem como expressar amor em uma forma que a criança perceba, isso é importante, né? Ou então, os pais não sabem como expressar amor, porque também não foram educados nesse sentido, também não receberam isso, né? Porque a gente só pode dar o que a gente tem, não é isso? Então, são 4 elementos, né, dentro do estilo de paternidade. A combinação desses elementos é que vai produzir uma educação equilibrada e eficaz. Vamos lá. Então, quando um pai ou mãe, né, ele sabe expressar amor, mas não sabe estabelecer limite, ele se torna o quê? Permissivo. Ele não põe limites, ele não diz não para a criança, né? Ele não sabe como estabelecer um ponto em que a criança não pode ultrapassar aquela barreira, aquele limite, né? Então se torna uma educação permissiva. E a criança faz o que ela quer. E ela domina o ambiente. Porque as crianças não são ingênuas a ponto de não saber como dominar uma situação. Já desde bebê, eles aprendem a controlar os pais, através do choro, através da manha, através da birra, de muitas formas diferentes, eles conseguem o que eles querem. Eu me lembro uma vez, que eu era pastor aqui na Vila Margarida, e a minha filha, mais velha, sapeca danada, né, a que esteve aqui com o bebê, ela queria ir para a casa de uma irmã da igreja, que tinha uma filha também na idade dela, que elas cresceram juntas aqui, né? E era sábado à noite, depois do JA, a gente estava indo para casa, não, deixa, falando com a mãe, vai falar com teu pai, se teu pai deixar. Aí ela ficou no meu pé, e eu conversando com os irmãos ali no fim do culto, e ela me perturbando, e eu falei, aí de repente eu parei, porque você tem que dar atenção, né? Parei e falei, o que você quer? Ela falou, eu quero ir para a casa da Alice. Eu falei, não, hoje você não vai. Ah, não, sei que de repente, né, deixei ela ir. Ela virou-se e falou assim, consegui mais uma vez, eu venci. Assim mesmo. Pois eu peguei ela pelo bracinho, coloquei no carro e falei, agora você não vai. Senta aí. Chorou, esperneou. Mas olha só, como que ela enxerga a situação, né? Como é que eles enxergam? Ela tinha o quê? Ela já tinha 6 ou 7 anos, né? Tá, venci mais uma vez, né? Eu falei, então tá bom, você venceu, mas não vai levar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, quando não há limites e também não há amor, essa é uma educação negligente. Ou seja, o pai não está nem aí. O filho pode plantar bananeira, pode subir na janela, pode fazer o que ele quer, desde que não atrapalhe, né, o futebol, desde que não atrapalhe a novela, desde que não incomode, o filho está liberado para fazer o que quiser. Agora, por outro lado, se você não sabe demonstrar amor, mas sabe impor regras, aí você se torna um pai autoritário, né? E durante muito tempo, esse foi um estilo de paternidade que foi usado na educação aqui no Brasil, né? É a autoridade do pai. O pai, acho que muitos dizem que o pai não precisava nem falar, né? Como é que é? Só olhar, ele fazia a leitura correta, você já sabia tudo, né? E se você passasse no meio da sala, se ele estivesse recebendo uma visita e conversando com alguém. E se você interrompesse a conversa com outro adulto, né? Eu acho que alguns de vocês já experimentaram esse tipo de educação. E finalmente, chocolate amargo, né? E finalmente, né, um estilo de paternidade ternos, pais ternos e firmes, com autoridade. E aí você precisa saber a dose, né? Você precisa dosar tanto o amor quanto a autoridade. Vamos lá, o permissivo.
Como é que é o estilo de paternidade permissivo? Pouco controle com a capacidade de expressar muito amor. Os pais não põem limites para as ações das crianças, não ensinam a diferença entre o bem e o mal. A criança, então, não sabe diferenciar entre o certo e o errado. Qual que é o critério? O critério é a vontade dela, é o desejo, é o que ela quer, é o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E é muito fácil a gente aprender isso, viu? Imploram ao filho que mude a sua conduta. Ou acreditam que quando ele crescer, tudo vai mudar. Essa receita aqui funciona? Quando ele crescer, ele vai mudar. Quando ele crescer, ele vai ficar pior. Os problemas vão piorar, não vão melhorar, Vamos lá. Muito carinhosos e respeitosos com as emoções da criança, Essa é um comportamento que surgiu ali nos anos 60, A gente respeitar as emoções. Não estou dizendo que não deve, Mas também você não pode respeitar tudo, que a criança manifesta. E necessidades do filho. Filhos sentem o amor, mas experimentam o sentimento do quê? Insegurança, porque ele não sabe até onde ele pode ir, Então ele fica inseguro, desenvolve autoestima. Vamos lá, os negligentes. Como é que é uma educação negligente? Total ausência de controle, incapacidade de expressar amor. Tendem a ser frios e distantes com as atitudes reativas. Ele só corrige o filho na hora que ele está com raiva, ou que o filho atrapalha, ou é uma reação, não é uma ação. Não há uma intencionalidade na educação. Ele só reage quando o filho incomoda. Pais desinteressados em seus filhos. Estou ocupado, não me incomode. Interessados em atividades, o quê? Egoístas. Televisão, trabalho, igreja, futebol e assim por diante. O filho é um detalhe, Já dou comida, já dou um teto para ele, já dou o tênis de marca, está muito bom, está ótimo, Então, são pais negligentes. Há uma inconsistência na relação, o filho não consegue definir como é que é a relação entre o pai e ele, esse tipo de autoridade. Não corrigem o filho até que se sentem o quê? Frustrados ou irritados, como eu acabei de falar. São inconsistentes, instáveis com a disciplina. Muitos gritos, apatia, desinteresse e irritabilidade. Então, esse é um tipo de educação negligente, que vai causar muitos danos. O autoritário, como é que é o pai autoritário? Muito controle e incapacidade de expressar amor. Extremamente preocupados com a obediência exterior. E o que dirão os vizinhos, membros da igreja, etc. Eles estão preocupados não é com o desenvolvimento emocional, educacional do filho. Eles estão preocupados como é que o filho vai se refletir sobre a imagem dele. O comportamento do filho na igreja, o comportamento do filho na escola, como é que isso se reflete sobre ele, Se o filho é mal educado, as pessoas vão dizer que ele não sabe educar, Então essa é a maior preocupação. Expressões duras e autoritárias, que não dá chance, não tem explicação, não tem conversa, é aquilo e acabou, São inflexíveis, eles não param para ouvir e para entender o porquê que as crianças agem de uma determinada maneira, Então, quando o seu filho faz alguma coisa errada, você tem que tentar descobrir o porquê que ele agiu daquela maneira. Às vezes é safadeza mesmo, que criança da pá virada, Faz de maldade mesmo, Mas às vezes ele faz sem má intenção. Ou é um interesse, ou uma brincadeira, ou é ignorância a respeito daquele assunto, Então você tem que entender o porquê que a criança agiu daquela maneira, para você poder corrigir da forma correta, para você dar a resposta da forma correta. Obediência é mais importante do que o relacionamento, a autoridade dos pais. São insensíveis, exigem obediência às regras sem consideração por opiniões, sentimentos ou necessidades do filho. Não importa o que você pensa, o que você sente, minha casa, minhas regras. Não ensinam como escolher correto, como tomar decisões.
E esse aqui eu quero me demorar um pouquinho aqui, porque uma criança, um ser humano que nasce, ele é muito mais dependente do que um animal. Um animal, quando nasce, né, Deus já colocou nele um instinto. Né? Tem animal que já nasce andando. Né? Acabou de nascer, já começa a andar, já começa, né, e também aprende a comer por instinto, né, e vai tudo assim. O ser humano, se ele for largado, se o bebê for largado, ele vai morrer em poucos dias. Né? Ele é totalmente dependente. E se você não ensinar, ele não vai aprender. Né? Como é que você espera um comportamento adequado do seu filho se você não ensinou? Né? Uma vez, eu acho que eu já contei aqui, não lembro, mas a minha esposa estava grávida, né, da Camila, nosso primeiro filho, primeira filha, e a gente estava no ônibus, naquela época a gente não tinha carro, né, eu era seminarista, a gente ia para o Capão Redondo lá do centro, pelo Parque das Bandeiras de ônibus e tal, e um dia a gente foi até o centro, e no ônibus, o ônibus não estava cheio, mas todos os bancos estavam preenchidos. Então, nós entramos no ônibus, ficamos em pé, e aí tinha uma jovem mãe com a sua filha que devia ter uns 6 para 7 anos. Né? E aí ela pegou a criança, colocou no colo e deu a vaga para minha esposa. Né? E eu fiquei ali em pé do lado da minha esposa. Mas o interessante é que depois que ela fez isto, ela virou para a filha e falou assim: filha, olha, toda vez que você vir, né, uma pessoa grávida, como essa senhora aqui, ou uma pessoa idosa, você tem que se levantar e dar lugar para essa pessoa. Então, ela aproveitou uma situação real para educar a criança, né, de como que ela deve se comportar. E isto que é eficaz. Né? Você usa uma situação real da vida para você ensinar o seu filho como é que ele tem que se comportar. Né? Então, isso é importante. Então, o pai negligente, ele não está nem aí. Ele nem vai dar o lugar para a pessoa lá, né? E nem vai falar com o filho. E o filho aprende a fazer o quê? A mesma coisa. Tendem a usar a força severa e controle militar. Os castigos frequentemente vêm acompanhados por rejeição e humilhação. Né? A gente tem que tomar muito cuidado na linha tênue entre corrigir e humilhar. Né? Você quebrar a vontade da criança, né? Você dominar a criança de uma forma autoritária. Você tem que saber, né, qual que é o limite dessa autoridade. Vamos lá, e finalmente, né, os pais ternos e firmes com amor. Esses pais explicam claramente o quê? As normas, as regras, né, os limites e os princípios da vida. Né? Você tem que ensinar o seu filho a viver. Você tem que ensinar como é que é a vida, né? Como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que se comportar para ele se dar bem na vida. Se você não fizer isto, ele vai aprender da forma mais difícil possível. Né? Eles têm uma disciplina estrita, carinhosa, benevolente. Usam o quê? O tato e maneiras delicadas ao mesmo tempo que mantêm uma liderança o quê? Firme, sem comprometer-se com o que é errado. Né? Você pode amar o seu filho, você pode amar qualquer pessoa, mas você tem que ter a sua postura, né, de cristão. O princípio é inegociável. O que é certo, o que é errado. A palavra sim quer dizer o quê? Sim. E a palavra não quer dizer o quê? Não. Não é talvez, não é mais ou menos, né? A gente erra, não vai dizer que você vai acertar sempre, que você não vai ceder nunca, né? Não é assim. Mas você tem que saber, né, utilizar esta autoridade. São consistentes e flexíveis. Eu me lembro uma vez que a minha filha mais nova, a Caroline, eu não lembro nem o que ela aprontou, né? Mas eu ia dar umas palmadas nela. Né? E eu fui para dar uma chinelada na poupança dela. Ela virou para mim: você não pode me perdoar só dessa vez? Quem que vai resistir? Uma criança de poucos anos ali, acho que ela devia ter uns 5 ou 6 anos, né? Você não pode me perdoar só dessa vez? Eu falei: posso, filha, é claro que eu posso te perdoar, né? Mas não faça mais isso, né? Vai, não peques mais. A gente tem que ser flexível, saber como aplicar a disciplina, né, de uma forma equilibrada.
manifestam amor e apoio emotivo, né? Isso aqui é muito importante, né? Por que quando os filhos chegam na adolescência, eles param um pouquinho de conversar com os pais sobre os seus problemas pessoais? Quando é criança, ele vem contando o que aconteceu na escola, né? Como é que foi, né? Como é que foi o dia dele, etc. Tal. Mas depois, né, os problemas vão ficando mais complexos. E, às vezes, o filho não se abre. Por quê? Porque é preciso estabelecer, né, ele precisa sentir o quê? Apoio. Que você não está ali apenas para puni-lo pelo que ele faz de errado. Porque muitas vezes os filhos têm essa impressão, né? Eu não posso fazer nada de errado porque eu vou apanhar, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo outro. Então, quando ele faz alguma coisa errada, ele tem medo de se abrir. Né? Por quê? Porque ele tem medo das consequências. Né? Ele vai decepcionar o pai, ele vai sentir que ele não vai atingir a expectativa do pai, da mãe. Né? E ele precisa, então, aprender a confiar em você. Por isso, antes de punir, seja com a vara, seja com o chinelo, ou seja com o castigo, você tem que explicar para o seu filho o porquê você está agindo daquela maneira. Para que ele entenda o processo de punição. Porque às vezes ele faz uma coisa errada, mas ele nem sabe o que ele fez. Ele nem lembra. Né? Eu me lembrei agora de uma professora da faculdade, uma professora de lar e família, a esposa do pastor Wichert, né? Ela dizia o seguinte, que o pai dela era departamental da União. Viajava muito. E eles eram crianças pequenas. Né? E a mãe, quando eles aprontavam, as crianças aprontavam, a mãe dizia assim, olha, teu pai vai chegar aí e esse vai ser o dia do juízo final. E o pai, quando chegava de viagem, tinha que corrigir os filhos. Né? Mas imagina, qual que é a lembrança e qual que é o sentimento que essa criança nutre em relação ao pai? Quando ela só vê o pai vai lá e dá a cintada. Então a gente tem que ter a noção. A mãe achava que está fazendo a coisa correta. Ó. Quando o seu pai chegar, você vai ver. Né? Quando o seu pai chegar, vai ser o dia do juízo final. A criança cresce com aquela imaginação. Né? O dia do juízo final, meu pai vem para me punir. É complicado isso. Né? A gente tem que saber. Ou então, ó, Jesus não gosta do que você está fazendo. Jesus vai ficar triste. Elas ficam imaginando, né, Jesus ficando triste, Jesus chorando. Né? Porque então, a gente tem que ter sabedoria, né, com aquilo que a gente fala, porque as crianças tomam tudo como literal. Né? Então, é muito importante manifestar amor e apoio emotivo, por meio do contato físico, abraço, beijo. Né? As crianças precisam muito desse contato. Você já viu aquele adolescente que ainda procura o colo da mãe? Ele é grande. Né? Ele é fisicamente grande, mas emocionalmente é uma criança. Né? Ele precisa desse contato, né? Do colinho da mãe, do aconchego. Então, a gente precisa manifestar isto, né? Tomando tempo para escutar a cada filho. Você tem que ouvir o que seus filhos têm a dizer, né? E aprender com eles. Os pais ensinam como tomar decisões e aceitam que os filhos, né, se equivoquem. Tem alguém aqui que é perfeito? Que nunca errou? Não é? Tem aquela história, né? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Aí o sujeito atirou a pedra e falou, você nunca errou? Ele falou, dessa distância não. Ninguém é perfeito, né? E por que a gente vai exigir perfeição dos nossos filhos? É aquele negócio, você acha que seu filho é um reflexo da sua imagem. E ele tem que se comportar de uma determinada maneira para que você fique bem na foto. Mas você se esquece que ele é uma pessoa. E que ele tem emoções, ele tem sentimentos, e ele precisa ser tratado como uma pessoa. Né? Esses pais estão interessados em conhecer as necessidades de cada filho. Criam uma atmosfera calma e amável no lar. Né? Isso é fundamental para o desenvolvimento do equilíbrio emocional. Bom, vamos lá. Quando a gente aplica, né, esse estilo de paternidade, de educação, né, com amor e limites, você desenvolve uma autoestima saudável. A criança cresce equilibrada, cresce feliz. Né? Desenvolve a capacidade de se relacionar com as autoridades. Não tem preocupação com a professora, né, com o chefe no trabalho.
ele sabe que ele está sob autoridade e que ele tem que seguir regras, né? Desejo de permanecer na religião dos pais, porque o testemunho do amor de Deus, você sabe que os filhos enxergam a Deus através principalmente do pai, né? O comportamento do pai delineia na cabeça do filho, né, uma imagem de Deus. Então você tem que ser honesto, justo, né, e bem equilibrado. Tendência a identificar-se com as expressões de rebeldia da sociedade. Isso aqui já é, né, o contrário. Então, estes são os 4 estilos de paternidade. Baseados em 2 conceitos, 2 fatores, né? O primeiro, o amor, e o segundo, a capacidade de estabelecer limites, né? Dedicação total para amar cada filho de uma forma terna, carinhosa e sensível, assegurando de que o filho perceba o amor e sinta-se o quê? Compreendido, entendido, aceito. A capacidade de estabelecer limites e consequências consistentes, né? Como eu falei, a criança precisa saber e entender por que ela tem que ser punida, né, se for o caso. Normas e regras que são claramente definidas e entendidas. Não é muito difícil, é muito difícil, é extremamente difícil, porque em situações reais a gente lida com a formação do caráter, né, dos nossos filhos. E a gente precisa aprender a conhecer e compreender os nossos filhos. Às vezes a gente trata as crianças como se elas não fossem pessoas em desenvolvimento, né? A gente não respeita os sentimentos, não respeita a opinião, a gente não dá oportunidade para que eles se manifestem, se expressem, né? Porque a gente baseia a nossa educação na autoridade. Não quer dizer que você seja uma coisa só. Você tem vários comportamentos diferentes. Mas o ideal é que a gente desenvolva o quê? O último, né? Uma educação com amor, firmeza, muita ternura, porque eles precisam compreender e entender que nós fazemos tudo por amor, né? No interesse do desenvolvimento pessoal dos nossos filhos. Se você não fizer nada, né, a chance de dar errado é muito grande. E às vezes fazendo tudo certo e ainda assim dá errado. Então a gente precisa ter muito compromisso com os nossos filhos e com os jovens, né? Sobrinhos, né? Netos, netas. Você está sempre educando. Você está sempre educando. Porque você é uma referência na vida das pessoas com quem você convive. Então você tem que ter muito controle, né? Saber o que você fala na presença dos seus filhos, como você fala. E eu já falei para vocês aqui, né? Não sei se eu já mencionei. Se você quiser saber, né, se uma família fala mal de você, é só você se aproximar das crianças. Se você se aproxima de uma criança e ela se retrai, né, ou ela tem algum trauma, alguma coisa, né, ou ela não está ouvindo coisas boas a seu respeito, né? Então é muito fácil você perceber isso, né? Só você chegar nas crianças, vai brincar com a criança, se ela se abrir, se ela brincar com você, tudo bem. Mas se ela se retrair, né, já fica meio preocupado. Isso é psicologia, né? Psicologia. E nós precisamos ter modelos, referências. A sociedade está completamente perdida, desorientada. Hoje ninguém sabe mais como educar, o que é certo, o que é errado. Por isso, nós cristãos precisamos ter um posicionamento claro, definido, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas sempre com muito amor. Que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe, para que nós possamos exercer, né, uma paternidade de forma equilibrada e que produza o efeito que nós esperamos, né? Para não chegar futuramente a gente dizer tinha um quadro na TV de um programa humorístico, né? Que o rapaz assim, né, o pai dizia assim, né? Aonde foi que eu errei, meu Deus do céu? Aonde foi que eu errei? Mas nós erramos e acertamos, né? Que tomara que o saldo seja positivo, né, na nossa vida. Amém.
Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor. E como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou. Sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu melhor eu te dou. Amém. Amém. Vamos orar. Amanhã, pontualmente, às 6 da manhã, nós estaremos retomando então, o nosso programa de oração, né, e de jejum, dos 10 dias de oração. Né? Então, você é nosso convidado. O link está lá no grupo da igreja. Né? Se alguém não tiver o grupo da igreja, avise aí que a gente manda o link no seu WhatsApp pessoal. Tá ok? Vamos orar. Querido e bom Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos concede cada dia, Senhor, em nossa vida. Tu és um Pai de amor, um Pai que sabe como nos educar, que sabe dosar, Senhor, esse amor e os limites dos princípios e dos mandamentos que o Senhor nos dá na Tua palavra. Que nós possamos corresponder, Senhor, a essa educação equilibrada, terna e amável, Senhor, e assim o nosso desenvolvimento também espiritual possa atingir o êxito e o plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que igualmente possamos aplicar esses princípios em nossa vida e na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, para que nós possamos ajudá-las, Senhor Deus, a tornar-se adultos também saudáveis e equilibrados. Todas essas bênçãos nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos podem ainda colocar aqui seus pedidos de oração. Desejamos a todos uma feliz semana, né? Lembrando que toda semana às 6 da manhã nós estaremos lá junto com o pastor. E os 10 dias de oração terminam no sábado. Vamos cantar e louvar o nosso Deus. Em paz eu vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua